Pessoal, todo mundo com a Bíblia aberta aí, não fecha a Bíblia. Não só não fecha a Bíblia, desconfia de pregador que manda fechar a Bíblia. Abre a Bíblia em Atos 16. Passagem que o Marcos leu aqui no começo. E eu preciso que vocês prestem muita atenção. Atos capítulo 16, versículo 6 até o versículo 10. E continua com ela aberta, tá? Vou ler. E, percorrendo a região frígio-gálata... Tá me sacaneando, cara. Vamos de novo. Tava bom o som. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tu pode dar o clique para mim ali, no cantinho da pregação ali, faz favor? Deus vai te abençoar. Dá o clique aí para nós esperar aqui. Enquanto não falaremos, enquanto não clicar aí, ó, Elisabel. Tá no canto, aí tá na desktop, aí. Bota a apresentação. Então tá. Pessoal, hoje eu tô com algo muito ardendo, queimando o meu coração. E eu quero que você fique com a Bíblia aberta. Tem luz para a mente e fogo para o coração. A palavra de Deus. Bom, a gente está começando uma série em Filipenses. Então, os próximos cultos, nós vamos estar falando sobre Filipenses. E o que isso tem a ver com a nossa vida como igreja de Jesus, como igreja local aqui. Bom, alguém pode dizer assim: poxa, Jackson, nós vamos falar sobre Filipenses e tu leu em Atos. Antes de a gente entrar na carta de Filipenses, eu quero explicar para vocês como essa igreja foi plantada. Ou seja, antes da gente falar sobre como o que Paulo escreveu aos Filipenses, eu quero falar para vocês como que Paulo plantou essa igreja. E tem coisas fantásticas aqui. Então, antes de estar pregando, eu quero passar algumas informações que vão servir de base para essas semanas que estão vindo. Eu tenho que fazer isso, tá? Um amigo meu costuma dizer que isso é o trabalho chato da pregação, mas eu tenho que fazer isso. Bom, pessoal, para vocês se situarem o que vocês estão lendo, Filipenses, ou a cidade de Filipo, ela foi fundada por Filipe II. Não vou me lembrar, vai lembrar, pai de Alexandre o Grande. O cara foi 400 anos antes de Jesus. Ele foi até aquela região ali, porque tinha muito ouro. A palavra no grego era Crenides, ou Crênides, era o nome da cidade, quer dizer, o local das muitas fontes. O pai de Alexandre o Grande, Filipe II, vai até lá, atrás do ouro. Ele fortifica a cidade, e muitas coisas vão acontecendo, até que, pessoal, acontece uma grande revolta. Alguém que já ouviu falar de Júlio César? Foi imperador romano. Todos sabem que Roma, ela não era uma monarquia, ela não era um império. Ela tinha um senado, ela tinha... Qual que é o nosso sistema aqui, Bebel? Isso, ela era uma república. Ela tinha os seus senados, ou seja, Júlio César, ele não podia tomar decisão sozinha nenhuma. Ele dá um golpe e ele começa a querer diminuir o poder do Senado. 2 homens no Senado, Brutus e um outro nome, não me lembro, eles se levantam contra Júlio César e eles matam Júlio César. Aí, um deles chamado Marco Antônio, que era amigo íntimo de Júlio César, junto com o sobrinho de Júlio César, Otaviano, eles saem em uma batalha contra esses 2 homens. E é chamado, preste atenção aqui,
Porque a tua vida mudou nesse momento. A gente não faz nem noção o que Deus já estava trabalhando há mais de 2000 anos atrás. Então, há uma revolta entre romanos contra romanos. E Marco Antônio, junto com Otaviano, ele sai com uma guerra contra Cássius e contra Brutus. E existe a chamada Guerra de Filipos. Pesquise sobre isso. Nessa guerra existe o maior número de mortalidade do mundo antigo. 40.000 homens caíram na batalha. Só que ali, Marco Antônio, junto com o sobrinho de Júlio César, ganham a batalha. Só que essa batalha de Filipos, ela coloca a cidade em evidência. Ou seja, a cidade de Filipos, ela deixa de ser uma cidade esquecida, ela deixa de ser uma cidade que era apenas lembrada raramente por Roma, e ela passa ao nível de colônia de Roma. Roma passa a considerar Filipos como sendo uma mini Roma. Ou seja, eles falavam latim, eles se vestiam como romanos, eles tinham costumes romanos. E é nesse contexto, mais adiante, eles se orgulhavam de serem romanos, que Paulo, aqui a passagem bíblica nos fala, se nós voltarmos uns versículos antes, Paulo vai e sai nessa segunda viagem missionária. Para vocês entenderem, porque todas as pregações vão depender disso, mas vocês têm que ter uma noção do que estava acontecendo. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia. Grave isso. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia. Eu quero deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, pessoal, a Bíblia todo mundo que tem um mínimo de conhecimento bíblico é totalmente contra um departamento de missões dentro da igreja. Vou repetir. Se você conhecer o pingo da Bíblia, você também vai ser. Qualquer pessoa que entende um pouquinho vai ter noção que departamento de missões é errado. Nós podemos ter um departamento de jovens, nós podemos ter um departamento de mulheres, nós podemos ter um departamento de assistência, de estudos, podemos ter departamento de tudo, podemos ter ministérios de tudo, menos um ministério de missões e evangelismo. Por quê? Porque a igreja é o departamento de missões e evangelismo de Deus. No momento que eu pego e terceirizo esse trabalho, ou seja, a Bebel, o Robson e a Karine são os responsáveis pelo evangelismo. E eu sou responsável pelo quê? Nesse momento aqui, na primeira igreja, Antioquia envia Paulo e Barnabé. Segunda coisa, a igreja de Antioquia não enviou o pior, como muitas igrejas têm mania de fazer. Vamos mandar um missionário para a África? Vamos! Aí pega o irmão, aquele cara que não conseguiu fazer nada na vida, que não dá certo em nada, que mal sabe abrir a Bíblia e manda para a missão. A igreja de Antioquia não fez isso. A igreja de Antioquia pegou os 2 melhores obreiros da igreja, Paulo e Barnabé, e enviou para a missão. Aí eles vão para a missão, eles chegam, eles vão até Chipre, uma província da Ásia Menor, e eles vão até algumas igrejas, algumas regiões ali da Ásia Menor. Paulo começa a pregar o evangelho nessa primeira viagem missionária. Tem poucas informações sobre essa primeira viagem missionária. Quando ele volta, pessoal, ele escreve a carta aos Gálatas. Ou seja, ele saiu para a primeira viagem missionária e ele voltou. Quando ele voltou para Antioquia, ele escreve Gálatas. Tentando arrumar a igreja ali dos judaizantes, que queriam que a igreja cumprisse a lei. Aí na segunda viagem missionária, que é essa que a gente está falando aqui, tá? Isso aqui é uma grande introdução para a série de mensagens, fica tranquilo. Depois do concílio, os apóstolos se reúnem, tem que ver muita coisa que está acontecendo, tem muitas pessoas querendo que aí os gentios cumpram costumes de judeus. Então os apóstolos se reúnem e fazem o primeiro concílio da igreja. Depois disso, eles saem para a segunda viagem missionária. Só que daí Paulo não vai mais com o Barnabé. Paulo vai com Silas. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, Marcos, que é um jovem, ele foi para a viagem missionária com eles.
Ele está lá no meio da viagem missionária e a coisa apertou. Porque ninguém está brincando naquele período ali, principalmente. Hoje a gente pode brincar de culto. Hoje dá para brincar com o evangelho. Hoje no Brasil dá para brincar com o nome de Jesus. Dá para zombar. Dá para fazer o que quiser com a Bíblia. Não tem problema nenhum hoje. Mas naquele período ali, a coisa... Tu está num local onde tu está correndo o risco de ser morto. Então, Marcos está lá, era novo demais, ele não aguentou a pressão e ele voltou. Na segunda viagem missionária, Marcos quer ir. Aí Paulo diz assim, não vai não. Aí Barnabé é um cara mais manso, né? Ele disse, não, Paulo, ele vai sim. Aí Paulo diz assim, não, cara, ele não vai. E Barnabé diz que vai, Paulo diz que não vai. O texto bíblico diz o seguinte, houve tal contenda entre Paulo e Barnabé que eles se apartam. Vocês imaginam, pessoal? 2 homens de Deus, só que são homens, né? E eles se apartam. Beleza, Paulo, leva Marcos contigo, mas lá depois, no final da vida de Paulo, Paulo vai dizer, tragam-me a Marcos porque ele é muito importante. Né? Coisa de Deus. Nesse momento aqui, Paulo ele vai para a segunda viagem missionária dele com Silas. Ele sai para a segunda viagem missionária. No meio do caminho, eles encontram Timóteo. Eles chegam até a Europa, eles vão para Filipos, Tessalônica e Corinto. Paulo chegando em Corinto, ele passa 1 ano e meio em Corinto. Lá em Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. Lá descansado, acalmado, bem tranquilo, ele escreve a fantástica carta aos Romanos. Aos Tessalonicenses. Ele retorna para Antioquia e sai pela 3ª vez para uma viagem missionária. Paulo ele volta à Galácia, passa um período em Éfeso, aonde ele passa um longo período em Éfeso. Se vocês lerem Atos, vocês vão ver que quando Paulo está se despedindo dos Efésios, o que os Efésios fazem? A Bíblia diz que eles se agarram no pescoço de Paulo e eles começam a chorar, porque Paulo diz que nunca mais veria o rosto deles. E eles se apegaram a tal forma a Paulo que eles ficam desesperados em saber que não veriam mais a Paulo. Ele sai de lá. Ele, nesse período, escreveu a primeira carta aos Coríntios, porque ele ficou sabendo que a igreja estava desviada. E a igreja de Corinto estava desviada. Tinha cara tendo relação sexual com a madrasta. Tinha irmão processando irmão. Estava um terror. Paulo escreve a primeira carta. No meio do caminho, quando Paulo sai de Éfeso, Tito encontra ele e diz, cara, a igreja se arrependeu. Aí Paulo encontra ele, escreve a segunda carta e já envia por Tito mesmo. Tito vai lá e leva a carta aos Coríntios. Aí depois disso, ele visita os Coríntios novamente. Aí sim ele escreve a carta aos Romanos. Depois Paulo vai voltar para a Judéia. E numa reviravolta, numa revolta dos judeus, ele vai ser preso. Nesse momento que ele é preso, ele fica 2 anos preso em Roma e ele apela para que ele chegue na presença do imperador. Levam ele e ele fica mais 2 anos esperando chegar na presença do imperador. E nessa prisão, Paulo vai escrever 4 cartas, enquanto ele espera ser recebido pelo imperador. Ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as chamadas cartas da prisão. Aí ele sai, ele é solto. Ele sai na sua 4ª e última viagem missionária. Ele não tem muita informação também, mas a princípio ele foi até Espanha pregar o evangelho. Foi até Éfeso. Nesse período ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Logo depois há uma outra revolta, prendem Paulo novamente e é a última vez que ele é preso, porque depois disso ele vai ser morto. E ele escreve a 2ª carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta, se você ler, sabendo o que está acontecendo naquele período ali, você chora. Paulo diz assim, olha, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Paulo já estava imaginando que ele ia morrer logo depois do inverno. E ele diz assim para Timóteo, traz a capa que eu deixei em Icônio. Ele estava sentindo muito frio. E a história diz que Timóteo nunca mais viu Paulo. A primeira vez que eu li esse relato, eu me lembro que eu chorei muito, porque Paulo tinha a visão, ele tinha o relacionamento com Timóteo como um pai, de um pai como um filho. E ele pede desesperadamente, o apóstolo devia estar se sentindo sozinho, várias pessoas abandonaram Paulo, Demas ama o presente século, vários falsos obreiros abandonam Paulo, e ele está preso, escondido, num local
longe da igreja, longe de tudo, e ele manda uma carta para Timóteo assim: procura vir ter comigo depressa. E a história diz que Timóteo não chega a tempo, ele é morto antes disso. Pessoal, isso tudo é uma grande introdução para nós entendermos o que está acontecendo. Nesse período aqui em Atos 16, ele já abre Atos 16, Paulo encontrando Timóteo no meio do caminho. Ele encontra Timóteo e pede que Timóteo vá junto com ele nessa segunda viagem missionária. Ele está caminhando, eles têm uma intenção de ir para uma outra cidade, eles têm uma visão, Paulo tem uma visão em Troade, e ele tem uma visão que ele tem que ir para Macedônia. No meio desse momento, ele chega lá em Filipos, que era na região da Macedônia, e ele encontra um grupo de mulheres orando. Estou resumindo para vocês. Ele encontra um grupo de mulheres orando, ele prega o evangelho, a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia, e ela se converte ao evangelho, e ela pede: por favor, se não for demais, venham na minha casa, preguem para minha família. Paulo prega o evangelho junto com Lucas, junto com Timóteo e junto com Silas. Os 4 pregam o evangelho para aquela família, ele se converte, ele batiza aquele pessoal. Paulo, a Bíblia diz que ele está indo num dado momento para a oração. Eles estão caminhando, os discípulos, e diz a Bíblia que no meio do caminho uma moça chega até eles e começa a dizer: esses são os homens que anunciam o evangelho, eles estão anunciando o nome que vai trazer salvação, e a Bíblia diz que passa muitos dias. Aí Paulo, a Bíblia diz bem assim, que Paulo, se indignando, Paulo se vira e expulsa aquele demônio daquela menina. Os homens que ganhavam lucro com aquelas adivinhações ali em Filipos trazem ele até a presença dos magistrados, batem nele e em Silas e os prendem. A Bíblia diz que eles estão cantando, eles estão lá cantarolando à meia-noite, vem um terremoto, as cadeias caem, abre todas as portas da cadeia, o carcereiro se acorda desesperado e diz assim: cara, vou me matar, acabou tudo, adeus vida, adeus mundo cruel. Quando ele vai se lançar sobre a espada, Paulo diz assim: cara, não te mata, fica na boa que a gente está aqui. Aí ele diz: beleza, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí o carcereiro abre a casa, Paulo vai lá, prega o evangelho, batiza os caras. É uma loucura. Aí os magistrados soltam Paulo, Silas, Lucas e Timóteo voltam para a casa de Lídia. É uma bênção e depois eles vão embora, beleza. O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com a tua vida, com o teu amanhã? O que isso tem a ver com o teu dia? O que isso tem a ver com as contas que tu tem para pagar? O que isso tem a ver com a tua vida hoje, amanhã? Tem muita coisa. O que a gente aprende com a plantação da igreja de Filipos? Antes da gente entrar na carta, o que tem de ouro para as nossas vidas? Primeiro, pessoal, a gente aprende a primeira coisa, que a missão da igreja deve ser conduzida pelo céu e não pela terra. A missão da igreja de evangelizar os povos deve ser conduzida pelo céu e não pela terra. Leia comigo, versículo 7. Aí, de Atos 16, fica com a Bíblia aberta. Defrontando Mícia, o que é isso defrontando Mícia, né? Pô, eu não entendo, o que defrontando? Mícia é uma cidade, Paulo estava ali em Mícia, tá? Defrontando de frente para Mícia. Tentavam ir para Bitínia, é uma outra cidade onde vai ter, essa cidade ela é famosa na história, pesquisa em casa. Defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Não permitiu. A missão da igreja deve ser conduzida pelo céu. Eles tinham uma intenção de ir até Bitínia, pregar o evangelho, chegar naquela cidade, mas eles dizem que o Espírito de Jesus diz não. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão me ouvindo, que hoje virou moda dizer: vá atrás dos seus sonhos, vá atrás dos seus projetos, vá, corra atrás, é lógico, mas esteja com o ouvido aberto que Deus pode dizer não. Devemos abrir mão dos nossos projetos, sim, e abraçar o projeto de Deus. E abraçar o projeto de Deus para as nossas vidas. Uma coisa fantástica, e aqui vocês não têm noção. Pessoal, olha aqui. Bitínia fica no Oriente,
Filipos fica no Ocidente. Paulo tinha a intenção de ir para o Oriente pregar o Evangelho. Ele queria ir para a Ásia. E Deus queria, não vai para a Ásia, vai para a Europa. Porque, pessoal, o Evangelho chega na Europa, no Ocidente. Foi da onde o Evangelho alcançou as pessoas e o Evangelho nos alcançou. O projeto de Deus com o Ocidente do mundo já estava começando há 2000 anos atrás. A tua vida, a gente às vezes não para pensar. Para o Evangelho chegar nas Américas, ele teve que primeiro ir para a Europa. Deus já estava cuidando das nossas vidas lá, naquele momento. Nós somos frutos de um projeto eterno de Deus. A tua vida é fruto de um projeto arquitetado e elaborado por uma pessoa que não erra os seus projetos. Alguém que já conhecia você antes de você existir, antes de você ter forma, como diz o salmista. Antes que eu tivesse forma, quando eu era informe, algumas semanas de gestação, Deus já amava você. 2. Deus nos diz não para nos dizer sim. Abra a Bíblia comigo, continua com ela aberta aí. Versículo 9 e 10. O que diz? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu estou pregando para a gente, porque Paulo, naquele momento, eles queriam ir para uma cidade, Deus diz não. Aí a gente fica assim, Deus está dizendo não. Imagina Paulo ali olhando ali para Silas e diz: Silas, queria ir pregar o Evangelho. E o Espírito de Jesus não está deixando a gente ir. Quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Deus diz não para dizer sim. Deus disse não vai para aquele lugar para dizer vá para aquele outro. Muitas vezes Deus está dizendo não para o pecado. Não é simplesmente um não para o pecado, é um sim para a santidade. Deus está falando para você muitas vezes não para um namoro podre, indecente, uma pessoa que não te ama, para dizer sim para um casamento feliz, para dizer sim para um relacionamento amoroso. Deus está dizendo não muitas vezes no emprego que você insiste para te abençoar uma porta muito melhor. E nós ficamos focados no não. Deus disse não, Deus está falando não, Deus disse para mim não fazer isso, para mim não fazer aquilo. Ah, meu Deus, que horror. Deus está dizendo não para te dizer sim. Deus disse para eles: não vá para tal cidade, não vá. Para quê? Para ir para outra. Deus muitas vezes nos diz não faça isso, para nos dizer sim em outro momento. Terceiro, toda a manifestação espiritual. Isso aqui é o que a gente aprende com essa passagem. Toda a manifestação espiritual deve convergir em pregação do Evangelho e não na promoção do eu. Toda a manifestação de Deus, ela é para apontar para a pregação do Evangelho. Olha o que diz o texto, versículo 10. Depois que Paulo tem a visão, ele diz o seguinte. Ele tem a visão do macedônio pedindo para ele atravessar a Macedônia. Versículo 10 ele disse: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo não estava interessado em promoção. O texto não diz que ele sai falando: eu tive uma visão, eu sou um cara que tem visão, eu sou um cara que tem visões, eu sou assim com Deus. Deus aparece para mim, manda anjo, eu sou o cara. Deus dá visão para ele. A Bíblia vai dizer que ele tem 6 visões. 6. E a gente não vê Paulo se promovendo, dizendo: venham aqui no culto, o homem das visões, o raio-x de Deus, o cara que vai revelar a tua vida e vai dizer até o número do teu CPF. Não. Ele diz o quê? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para quê? Para pregar o Evangelho. Toda a manifestação de Deus, escute aqui,
toda a cura, todo o poder de Deus, toda a sobrenaturalidade que pode acontecer na nossa vida, ela tem um intuito: a salvação dos perdidos. Eu não sou contra manifestações que nós não podemos explicar. Não, pelo contrário, eu vi muitas curas, pessoal. Uma vez eu estava numa igreja, pregando, e eu não sei por que eles acham que o pregador tem que expulsar demônio, né? Eu tenho raiva disso. Pessoas se endemoniam, toda a igreja olha pro pregador, né? Tipo, e aí, campeão, vai lá. Aí eu me lembro que trouxeram uma mulher com uma bolota aqui, um câncer. E eu tô ali pregando. Aí o pastor trouxe ela, ora aí! Tipo, na frente de todo mundo, assim. Pô, o cara tem que estar firmão ali, né? Na frente de todo mundo, por dentro assim, meu Deus, esse cara é louco. O que esse cara está fazendo? Vamos orar. Orei. Jesus, cura. Fazer o quê? Indignado por dentro, dizendo assim, cara, vontade de pedir para o povo fechar os olhos e dar-lhe uma no fígado do pastor, bem dada. Daí não, orei. Aí eu me lembro que eu voltei lá depois, a mulher estava curada, pessoal. Aí eu vou pegar, vou chegar para ela, vou pedir, grava um DVD, vou entrevistar ela, o homem dos milagres, promoção. Não, pessoal. A Bíblia diz que tinha um paralítico. Eles descem um paralítico até Jesus. 4 amigos. Jesus olha na cara do paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aí os caras dizem assim: tu tá de palhaçada, Nazarena. Tu perdoou o pecado? O cara tá paralítico. Daí Jesus, o que o Jesus diz? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Eu não sou contra, pelo contrário, as pessoas me ligam. Semana retrasada eu fui 3 vezes no hospital orar por enfermo. Eu não vou lá perder meu tempo se eu não acredito. Claro que eu creio. Eu vou lá porque eu creio que Deus cura. Mas o poder de Deus, as visões, a cura, o que quer que seja, tem que ser como acontece aqui. Paulo tem a visão e ele entende. Deus está nos chamando para pregar o Evangelho. Toda vez que você vê um pregador se promovendo em cima de algo que Deus faz, saiba, ali nós temos um Lúcifer. Paulo não estava interessado em holofotes, em reconhecimento. Ele queria anunciar o Evangelho. 4. Os anjos não anunciam o Evangelho. Versículo 9. Leia de novo. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Todos os comentaristas bíblicos que eu li, todos os teólogos que eu pesquisei essa passagem, todos vão dizer que esse varão macedônio é um anjo. Que ele se caracteriza como macedônio para Paulo entender a urgência do chamado. Mas por que esse anjo, ele mesmo não foi e não pregou o Evangelho? Por que em Atos 10, a Bíblia diz que um anjo aparece para Cornélio e diz: chama Pedro para ele te pregar o Evangelho? Pessoal, soberania de Deus. Alguém que manda e ponto. Os anjos não são para pregar o Evangelho. Essa chamada é para a tua vida. Essa chamada é para a igreja. Os anjos não estão pregando nas ruas, nas praças, para o teu vizinho. O anjo chega ali e diz: Paulo, vem e nos ajuda. Deus confiou essa obra, Deus confiou esse compromisso para você, para a tua vida. E eu quero dizer uma coisa aqui: todos os que estão morrendo nessa geração serão cobrados de nós. Todos os povos, a gente pensa assim, não, Deus vai cobrar só aqueles que estão na minha volta. Não. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A pessoa que está morrendo lá na Índia, sem Cristo, a culpa é tua e é minha. Sabe, pessoal, a gente tem uns 2 extremos hoje em dia em igrejas.
Ou nós temos uma igreja totalmente neopentecostal que vende Deus, que comercializa o evangelho, que o evangelho é uma barganha, ou nós temos um outro extremo. Uma igreja que não se envolve com essas práticas, que não se envolve com esse tipo de evangelho, mas a igreja vira um clube. Ou seja, não, a gente é amiguinho, a gente está junto. Nós temos um programinha, nós temos uma amizadezinha. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês já ganharam para Cristo? Quantas pessoas vocês já levaram até o batismo? Vocês chegaram num batismo numa igreja e tá parado lá assim, tá vendo aquele lá, aquele cabeçudo lá? Eu ganhei ele para Jesus. Jesus me deu essa bênção de ganhar aquele cara. 5, vamos lá. O que a gente aprende? Isso aqui é fantástico. Se eu pudesse escolher uma parte da pregação, eu escolhi isso aqui. A porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, porém nos conduz para um destino vitorioso. Olha aqui, pessoal. Deus chega para Paulo, Deus chega para Silas e diz: vão para Macedônia. Aí a gente pensa assim, os caras estão indo para Macedônia, vai ser tudo beleza. Porque a gente tem aquela coisa, não, quando Deus está na jogada, cara, é tudo bênção. Quando Deus está na jogada, é tudo bonito, é saltitante. A pessoa caminha no meio de um corredor cheio de passarinhos, estilo Branca de Neve, aquela coisa, os 7 anões, os Smurfs cantando, lá, 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 lá. As trombetas tocando, a musiquinha do Rei Leão, o sol nascendo, e Deus está comigo. Não. Deus manda os caras para apanhar. Deus manda os caras para sofrer pelo Evangelho. Deus manda os caras não só para sofrer, para sorrir, para se alegrar. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, estejam preparados. Estejam preparados porque eles vão para um local onde eles pregam o Evangelho, onde eles falam de Jesus. E eles são perseguidos, pessoal, por fazerem isso. E eles são espancados. E eles são chicoteados e humilhados. E foi Deus que conduziu eles a esse caminho. E foi Deus que conduziu a eles para esse lugar. Eles estavam, o pessoal gosta desse termo, né? Mas eles estavam no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo vai apanhar. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser chicoteado. Eu não estou dizendo que todo mundo vai passar por isso. Não. Só que o que eu estou dizendo é que nem sempre estar numa boa é estar bem com Deus. E nem sempre estar passando por uma prova, estar passando por momentos de tribulação, é estar mal com Deus. 6. Nem sempre o começo de uma plantação de uma igreja será espetacular. Isso aqui, pessoal, quando eu li esse texto, foi um alento para minha alma. Versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Paulo chega ali com Silas. Cara, pessoal, olha aqui para mim. Ele tem uma visão. Vai para Macedônia. Cara, se eu sou Paulo naquele momento ali, Adonias, eu ia pensar assim, cara, eu tive uma visão. Quando eu pisar a planta do meu pé na Macedônia ali, vai ser algo espetacular, cara. Vai ser pessoas se convertendo, vai ser gente chorando, vai ser as multidões afluindo. E o texto diz que eles chegam ali e eles ficam alguns dias. Nada acontece, nada muda, não há aquela expectativa. Duvido, pessoal, você tem uma visão que um homem está te chamando, vem para cá. Aí os caras chegam na Macedônia e não acontece nada. A maioria dos comentaristas bíblicos vai dizer o seguinte: não, talvez eles ficaram pagando do salário deles a estadia, a comida. Não tinha igreja, não tinha nada ali. E nada acontecia. Pessoal, isso para mim foi fantástico. Porque quando a gente está pensando, não, cara, a gente fica meio, vamos mudar o mundo. Não, vamos plantar uma igreja. E nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E às vezes vai passando o tempo, vai passando isso. E algumas coisas vão nos frustrando. E eu leio essa passagem que o grande apóstolo Paulo, o cara que desafiou Roma, ele chega na cidade e ele fica uns dias ali. Isso é fantástico. O que eu aprendo? 7º, observar costumes religiosos não nos garante a salvação.
Versículo 13, pessoal, olha o que diz o texto. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Pessoal, as mulheres se reuniam naquele local ali, por quê? Filipos é uma cidade habitada por homens que falam latim, por pessoas de cidadania romana. Paulo chega até ali, sempre que Paulo chega numa cidade, ele procura uma sinagoga no sábado para pregar o evangelho para os judeus. Só que ali não tem sinagoga. Eram pouquíssimos judeus. Para ter uma sinagoga precisavam de 10 judeus, pais de família. Não tem isso ali. É pouquíssima gente. As mulheres estão na beira de um rio. Alguns comentaristas vão dizer que era uma casinha perto de um rio. Não sei. Elas estão na beira de um rio orando. Paulo chega ali para pregar o evangelho. Pessoal, elas estão orando. Elas tinham conhecimento da lei. Elas tinham conhecimento do cerimonial do Antigo Testamento. Mas elas não eram salvas. Eu estou pregando para a gente aqui. Eu quero deixar bem claro. Não é porque você lê a tua Bíblia. Não é porque você ora. Não é porque você é filho de crente. Porque você é pai de crente. Porque você é mãe de crente. Não é porque você conhece o evangelho de trás para frente, de frente para trás. Não é porque você ouviu o evangelho muitas vezes. Não é porque você ora, dobra o joelho, até ralar aqui o joelho, que você é salvo. A salvação é uma obra de Deus. E aquela mulher ali, Lídia, ela orava, mas ela não era salva. Oitavo. Isso aqui é fantástico. A igreja se reúne em um local e não é o local. Eu botei um ali, mas não é o local. Olha só isso aqui. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Quero deixar claro isso aqui. Existem dois extremos hoje na igreja. Um extremo que cultua o templo, que cultua o local, que cultua púlpito, que cultua esse ambiente. As cadeiras são santas, o projetor é santo, a água é santa, tudo isso aqui é santo. É um extremo. Tudo isso não, nós entramos na casa de Deus. Aí tem um outro extremo, que é aquele cara que diz assim: não, igreja é em casa. Não, eu sou igreja vendo RR na TV. Eu sou igreja na internet. Eu sou igreja... Não! Nem aqui. E nem aqui, pessoal. A igreja não sou eu. A gente tem essa mania de dizer, a igreja é você. Não, você não é igreja. Nós só somos igreja unidos. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Paulo disse, vós sois o templo do Espírito Santo. Nós só somos igreja juntos. Isso nós vamos ler Paulo aos Coríntios, quando ele vai explicando ali que nós somos um corpo. Nós não fomos chamados para viver isolados. Nós somos ovelhas que andamos em bandos. Mas nós entendemos que igreja é onde nós estamos. Se hoje não, olha, passa 2 anos, 3, não, vamos ficar aqui, vamos para a casa de um irmão. Aonde nós nos reunirmos é igreja. Mas tem que haver reunião. Mas tem que haver ajuntamento. O louvor no Novo Testamento é sempre em assembleia. É sempre mais de uma pessoa louvando a Deus. As cartas do Novo Testamento são para igrejas que se reúnem. Eu não estou dizendo que o local da reunião é sagrado. Eu estou dizendo que a reunião é sagrada. Eles vão para um local de oração. 9. A obra é de Deus. O mérito é de Deus. Olha o que diz o texto bíblico. Versículo 14. Vamos caminhando junto. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha o que diz o texto. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo falava. Quem abriu o teu coração, quem deu fé para você, quem tocou no teu coração, não foi a tua elucubração mental, não foi os teus pensamentos, não foi o teu raciocínio, não foi a minha forma de enxergar, não, foi Deus. Foi Deus
Deus, na sua misericórdia, que tocou em você, aonde você estava. Eu estava perdido em 98. Eu estava distante de Deus. Eu nunca havia bebido, fumado, me prostituído. Mas eu estava rumo ao inferno. E Deus, na sua insondável graça e misericórdia inexplicável, Ele olhou para mim e resolveu me salvar. E numa noite fria do inverno de 98, eu me lembro que eu estou numa salinha pequena, numa sala de discipulado, e eu estou lá no meio, e eu senti uma convicção de pecado enorme. E eu senti, eu sou inimigo de Deus. E daí naquele mesmo momento, eu não sei explicar a quantidade de tempo que isso levou, mas eu sei que eu vi que Deus estava contra mim e ao mesmo tempo estava ao meu favor. Eu vi que Ele estava pronto a me salvar. É Deus que abre o coração de Lídia. Nós não temos mérito nenhum. O homem é depravado quando nós falamos. Não, mas tem algo bom no homem? Não tem. Paulo vai gastar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no capítulo 4, no capítulo 5, para dizer: não há um homem que busque a Deus, não há um homem que entenda, não há ninguém que conheça ou que se preocupe com Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessa passagem aqui, o texto aqui de Lídia está explícito, pessoal. Versículo 14, o finalzinho: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Mas mais adiante vai ter uma jovem possessa por um espírito imundo. Quem é que libertou a jovem? Algum endemoniado consegue se libertar? É Deus que liberta aquela moça. É Deus que vai ao encontro dela. O carcereiro, ele está bem lá sentado dormindo. Quem é que vai com o terremoto até o carcereiro, pessoal? É Deus. É Deus que vai até o carcereiro. Outra coisa que eu noto nessa questão do carcereiro é um milagre moral. Porque as pessoas têm a tendência de dizer assim: não, o terremoto balançou tudo. Aí ali está um milagre. Tá, é lógico que ali está um milagre. Mas sabe um milagre maior ainda? Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pessoal, os presos estão lá. Deus abriu as cadeias. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Quando a presença de Deus está em um lugar, pessoal, as pessoas são convencidas do pecado e elas ficam quase que impedidas de pecar. Não tem como. Diante de Cristo, diante da santidade do que Deus está fazendo, cometer um pecado. Já estou terminando. Décimo, o Evangelho é para todas as classes sociais. Escute isso. Lídia, ela era prosélita. Prosélita é quem aceita a lei dos judeus e cumpre a lei sem ser judeu. Ela era prosélita, ela era empresária, porque o texto vai dizer que ela vendia púrpura, devia ter algum dinheiro, e ela fazia orações a Deus. Pronto, olha quem faz parte da igreja de Filipos. Uma mulher rica, que orava, temente a Deus, buscava a Deus, e prosélita. No outro lado, nós temos uma jovem escrava e cheia de demônios, que, segundo alguns historiadores, ela era possessa por um espírito de Piton, era um espírito demoníaco daquela região com o qual ela fazia as suas adivinhações. E temos o carcereiro que acreditava que César era o Deus dele. Deus vai até essas pessoas, uma nada a ver com a outra. Uma mulher temente a Deus, com dinheiro, que buscava Deus. Uma jovem possessa, cheia de demônio. E um cara que achava que César era o Deus dele. Deus vai ao encontro dos três. E provavelmente eles congregam na mesma igreja. Uma mulher rica, uma jovem escrava e um carcereiro. Uma revista evangélica entrou em contato comigo para me entrevistar. Viram um vídeo meu aí, ficaram
deu alguns acessos. Aí os caras estavam me entrevistando e perguntaram aqui da igreja: qual é o nome da igreja? Por que esse nome? Qual é o projeto de vocês? O que vocês estão pensando? É uma igreja para velho? É uma igreja para jovem? Aí eu disse assim: cara, o meu sonho de igreja é ter um cara todo tatuado do lado de uma velhinha. É ter um cara bem moderno do lado de um caretão. E todos unidos pelos laços do Calvário. É não ter uma igreja para jovem. Nós somos jovens. É não ter uma igreja só para velho. É não ter uma igreja só que só canta hino de inário. Ou uma igreja que só canta louvor moderninho. Ou a gente é esperto, ou a gente... Não, o meu sonho é uma igreja onde haja diversidade. Onde tem alguém que tenha, outra pessoa que não tem, uma pessoa que sabe, outro que não sabe, onde tem alguém que é moderno, alguém que é careta, onde tem o jovem, onde tem o velho, porque isso é a igreja de Deus. Décimo primeiro. Os homens de Deus não estão interessados em louvores dos cativos de Satanás. Versículo 16 ao 18, leia comigo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus sonhadores. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciamos o caminho da salvação. Versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Talvez se Paulo não tivesse aceitado naquele momento ali, aquelas palavras, tipo: esses caras estão anunciando o caminho da salvação. Pessoal, aquela moça, ela tinha o povo de Filipos ouvia ela. O povo de Filipos dava crédito para aquela moça. Ela era famosa. Paulo poderia ter usado isso para o bem do evangelho. Paulo poderia ter usado isso para o bem do reino, para o bem da obra de Deus. Mas não. Porque quem é homem de Deus, porque quem conhece a Deus, não aceita louvor de pessoas cativas do diabo. O foco de Paulo era pregar o evangelho, não era se promover, não era ficar conhecido. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que têm sonho de pregar o evangelho. E muitas vezes nós ficamos pensando: eu vou escrever um livro? Vou ser famoso? Alguém vai querer me ouvir pregar? Isso não tem que ser a nossa preocupação. Isso não tem que ser a preocupação da nossa vida. Devemos nos preocupar com a nossa vida e Deus vai se preocupar com a nossa fama. Infelizmente hoje, pessoal, 2013, a igreja está fazendo aliança com os cativos de Satanás em troca de fama. Infelizmente, naquele período ali, Paulo, a mulher está promovendo ele. Ele diz: não, retira-te dela. Hoje, 2013, muitas igrejas estão aceitando promoção do inferno. Aí uma Rede Globo se reúne, passa falando mal da igreja a vida inteira. Aí no final do ano dá uma migalhinha, troféu, promessa. Quando que nós imaginaríamos Paulo, Pedro, Tiago, João recebendo um troféu da Babilônia? Obrigado, Babilônia. Troféu Babilônia. Recebe aí, Paulo. Recebe aí, ó. Pega a migalha aí, troféu Herodes, troféu Cântico não sei do que. Quando que os discípulos aceitariam um troféu de quem não serve a Deus? Nós não precisamos de troféus do mundo, pessoal. Nós precisamos abrir a Bíblia e pregar o evangelho para essa gente que está morrendo sem Deus. Terminando. 12. A adivinhação sempre foi fonte de lucro. Hoje,
abrir a Bíblia, explicar o que a Bíblia diz, explicar o que o texto, porque a vontade de Deus está no texto. O que Deus diz para a tua vida está aqui. Abrir a Bíblia, explicar o que Deus está dizendo, é desprezo. Agora chega um cara numa qualquer igreja e aponta o dedo e diz: Mateus, teu CPF é 400890 não sei o que. O cara, ai meu Deus. Qualquer site de pesquisa tu acha o CPF de uma pessoa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se um adivinho chegasse hoje nas igrejas e começasse a adivinhar, um adivinho tomado pelo diabo, uma pessoa com o espírito do diabo, chegasse numa igreja, assumisse o microfone e apontasse o dedo e dissesse: teu nome é tal, 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 o teu passado é esse, vocês acham que os pastores, que os pregadores olhariam para essa pessoa, expulsariam esse espírito, ou iriam dizer: vamos fazer alguma coisa para ganhar alguma grana com esse adivinho aí, cara? Porque a adivinhação sempre foi fonte de lucro. Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Fui numa igreja um tempo atrás. Escute isso aqui. Eu estava numa igreja. O pastor chegou para mim e disse assim: Jackson, eu vou assumir um campo no interior do estado. Um campo são várias igrejas. Ele olhou e disse: eu vou enviar tu e a tua mulher para a missão. E eu sempre tive o desejo de pregar o evangelho, pessoal. Em 2009 eu vendi minha casa para me pegar e ir para o seminário. E aquele pastor chegou e disse: e eu vou te enviar. Eu fiquei feliz. Apesar de eu saber que não é Deus que envia o homem, mas não é um pastor que envia o homem, que é a igreja que tem que enviar, mas eu fiquei feliz. Não quis discutir, beleza. Um dia depois, eu fui numa igreja. E tá um cara pregando uma mensagem toda torta. O cara está pregando, ensinando o povo a roubar. Não, porque daí, varão, você chega lá naquele local e você tem que ter chegada, você tem que ter pegada. Porque eu, quando fui começar a dar aula de inglês, eu não falava inglês. Eu fui lá porque eu tinha jeito, eu tinha papo. E o cara ensinando o povo a enrolar os outros. E aquele cara aponta o dedo na minha cara e diz: o homem está dizendo que vai te enviar para a missão. E ele não vai te enviar. Cara, naquele momento, eu parei, eu olhei o que ele estava falando e eu peguei. Esse cara profetizou uma coisa que é verdade. Ontem, uma pessoa disse para mim que eu ia para a missão. Isso é muito específico. Mas esse cara está pregando um evangelho todo deturpado. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam aquela profecia que aquele cara deu e dizem: esse cara é um homem de Deus. E aceitam tudo o que ele prega. Deuteronômio 13 diz uma coisa. Deuteronômio 13 diz assim: se surgir um profeta no meio de vocês, e ele falar algo que se cumpra, ou seja, um profeta verdadeiro, e depois disso, ele disser: vamos após outros deuses, e vamos adorar outros deuses, não vão, porque é eu, o Senhor Deus, que estou testando vocês, para ver se vocês me amam de todo o coração de vocês. Grave isso. O cara pode fazer chover fogo do céu. Paulo disse: ainda que venha um anjo pregando um outro evangelho, que seja maldito. Eu me lembro que eu disse: no máximo esse cara tem um dom de Deus. No máximo esse cara tem um dom, um talento de Deus. Mas ele não é um pregador do evangelho. Nós estamos vivendo uma época hoje, onde tem muito mais espaço aquele que tem carisma, aquele que sabe mexer as massas, aquele que sabe mexer com o povo, com as emoções do povo, e enquanto o carisma está tomando conta do caráter. Mais 2 minutos e eu acabo. 13.
Essa frase é de Lutero, pessoal, mas ela resume uma passagem bíblica aqui. Se o evangelho que pregamos fosse recebido em paz, não seria o verdadeiro evangelho. Qual que era a mensagem que Paulo pregava, que Silas pregava, que Mateus pregava, que Lucas pregava, que os apóstolos pregaram? Existem somente duas reações para a pregação do evangelho. Duas. Ou a pessoa se converte, ou se ela entendeu o que é o evangelho, ela vai se ofender. Se a pessoa se converter ao evangelho, você ganhou um amigo. Mas provavelmente muitas pessoas se ofendem com a mensagem do evangelho. Em último lugar, os salvos são alegres, independentemente da situação. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas, nesse contexto, eles não são pregadores que não se misturam com a pregação. Que é o último tópico. A gente tem uma onda hoje de gente que conhece, que entende tudo da Bíblia, mas a gente, quando vai conviver com a pessoa, a gente nota que o cara, parece que aquilo não faz parte da vida dele. Pô, ele fala com tanta vida no púlpito, mas no dia a dia, parece que aquilo, não sei, tem uma decepção conhecer o cara pessoalmente. Paulo e Silas não são assim. Eles não são teólogos repórteres. Acho que é James Houston, no Legado Espiritual, ele diz assim, que existe hoje uma safra de teólogos repórteres. Quais são os teólogos repórteres? Aqueles que sabem tudo da Bíblia, mas eles não se misturam com ela, porque o repórter ele dá notícia sem se misturar. O repórter ele dá notícia sem se envolver emocionalmente. Então os caras discutem tudo da Bíblia, sem chorar, sem se emocionar, sem queimar o coração, como os discípulos no caminho de Emaús diziam, quando Jesus falava, ardia o nosso coração. O que Paulo e Silas pregam serve para eles. Engraçado que eles não pedem vingança. Deus, nós queremos vingança, mata esses caras. Sabe por quê, pessoal? Porque Paulo e Silas sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estão presos e lá Deus alcançou o carcereiro. Eu não sei onde está indo a tua vida. Eu não sei onde está indo a tua existência. Onde está indo os teus planos, os teus projetos. Talvez a tua vida, e provavelmente a tua vida não está do jeito que tu quer. Provavelmente a tua vida não está do jeito que tu quer. Mas eu quero dizer que tem um Deus que aonde você está cuidando da tua vida, onde ela está, para a glória do nome dele e para o teu bem. Deus está no controle. Eles fazem um culto dentro da prisão e o legal não é nem a oração deles, Marcelo. O legal, Bebel, é que não é que eles estão orando, porque quem está desesperado ora. Quem está desesperado ora. Mas quem está desesperado não canta. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vocês sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A ordem bíblica é essa: sofrimento, oração. Eles estavam sofrendo, por isso estavam orando. Alegria, cântico. Eles estavam presos, pessoal, e eles estavam cantando. E eu fico imaginando os caras, a prisão lá deles. Eu vi uma vez um documentário, é terrível, onde o cara está mergulhado, é barro, é urina, é fezes, a comida é jogada naquele local, é tudo junto. E lá o cara está preso, uma umidade terrível, bichos, falta de luz, falta de tudo. E os caras estão nesse contexto cantando. Os dois cantando. E a Bíblia vai dizer o quê? Versículo 25. E os demais companheiros de prisão ouvindo. Imagina se Paulo começasse a reclamar, se Paulo começasse a murmurar, se Silas dissesse, poxa vida, Paulo, a visão foi tua,
Tu é o líder, tu trouxe nós pra cá, cara. Não, eles estão presos e eles estão cantando. Cante, pessoal. Cante a Deus. Assim, desse jeito, nasceu a igreja de Filipenses. Essa é a igreja que Paulo depois vai escrever a carta para eles, que a partir da semana que vem, a gente vai estar meditando no que Paulo está falando, porque é a carta mais amável do Novo Testamento. É a carta que mais tem afetividade do Novo Testamento. Porque o relacionamento da igreja foi muito intenso. Assim nasce a igreja de Filipos, debaixo de perseguição, mas com muita alegria. Deus mais uma vez mostra o poder do evangelho salvando pessoas e edificando a sua igreja no meio das trevas. Eu termino minha pregação com 2 citações. A primeira é do Norcott Deck. Ele diz: um cristão sem alegria é um difamador do seu Senhor. Um cristão sem alegria é um difamador do seu Senhor. E a segunda é do Walter Craddock. Ele diz: pegue um santo, coloque sob qualquer circunstância, ele saberá como se alegrar no Senhor. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei pelo que tu está passando aqui essa noite. Eu não sei quais são as circunstâncias da tua existência. Eu não sei quais são as circunstâncias daquilo que você não conta para a mulher não conta para o marido, não conversou nem com o filho, com ninguém. Eu não sei como está a tua vida. Mas uma coisa eu sei: é possível você se alegrar em Deus. Você não precisa de um milagre para se alegrar em Deus. O milagre pode vir, e eu oro para que ele venha. Mas enquanto ele não vem, se alegre em Deus.